Olá pessoal, meu nome é Filipe, eu sou diretor de marketing da Luz. Hoje eu estou aqui com vocês para apresentar o último vídeo da nossa série especial sobre planejamento estratégico. Então aqui a gente apresentou conteúdo sobre antes do planejamento estratégico, durante o planejamento estratégico, e o vídeo de hoje vai falar sobre revisão de metas, que é algo que você deve fazer após o planejamento estratégico, quando o ano corrente contemplado pelo plano estratégico já começou. Depois que o ano começa, muitos planejamentos estratégicos são engavetados, como se eles não tivessem acontecido. Os gestores eles se rendem às atividades urgentes do dia a dia e esquecem que eles definiram metas, planos de ação, atividades importantes a serem concretizadas. E aí no final do ano ele vai se lembrar, será que eu bati ou não a meta? Será que nós ganhamos ou perdemos o jogo? Quando isso acontece, na maioria dos casos, eu diria que 90% o jogo é perdido, porque ele não está acompanhando o planejamento estratégico. Para que o jogo seja ganho, você não só precisa acompanhar o planejamento estratégico, como precisa montar uma rotina de revisão periódica de metas. Digamos que janeiro começou e não tenha sido legal ou tenha sido muito bom. Para fevereiro você já tem que estar revendo o seu planejamento estratégico. E aí, como eu disse, vai depender do horizonte de tempo da sua empresa. Cada empresa é diferente. Às vezes um mês é muito pouco, às vezes um mês é muito. Você vai ter que estar revisando mais rápido ou mais demorado, mas você tem que criar esse exercício de revisão constante, com uma periodicidade bem definida. Quando você não bate uma meta, isso gera uma desmotivação na sua equipe. E qual é o problema da desmotivação? O problema da desmotivação é que ela é um círculo vicioso. Você passa janeiro, você fica muito longe da sua meta, a sua equipe vai ficar desmotivada. O que vai acontecer com fevereiro? Ela já vai entrar no jogo desmotivada, a chance de não bater a meta é muito maior, de continuar ficando longe da meta. Então, e aí o que acontece? O que os gestores geralmente fazem nessa situação? Muitos deles acabam esquecendo o planejamento estratégico. Vamos fingir que ele não existe porque a gente está tão longe da meta que eu não vou nem falar mais dela, né? A gente está mirando. Aí eu botei até aqui um exemplo aqui embaixo, né? Digamos que a meta de receita do primeiro trimestre seja 50 mil em janeiro, 60 mil em fevereiro, 70 mil em março. Aí a equipe faz 30 mil em janeiro. A equipe fica desmotivada, ela vai para fevereiro e faz 35 mil. Ela continua muito abaixo da meta, né? A expectativa era de crescimento e ela está cada vez mais longe da meta, apesar de ter crescido um pouco. O que acontece em março? Os gestores já nem falam mais de 70 mil que eles estavam mirando. Vamos esquecer, vamos tentar crescer, vamos fazer as atividades do dia a dia, tentar fazer o que a gente sempre faz e ver se a situação muda. Só que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é definição de loucura, isso não acontece. Para atingir resultados diferentes, você precisa fazer estratégias diferentes. E aí que entra a revisão do planejamento estratégico. Em janeiro, quando você tem essa perda, se você já atuar através da revisão, você pode mudar esse cenário. E é interessante ressaltar que quando eu falo de revisão, eu não falo simplesmente do exercício de sentar e refazer ou tentar corrigir, reverter, mas a revisão é um documento formal. Muitas empresas elas ficam ali só no planejamento /realizado. E existe um terceiro documento, que cria o tripé da execução, do resultado das empresas, que é a revisão. A revisão ela não é simplesmente um exercício, ela é um documento formal que faz parte do planejamento estratégico. E ele visa concretizar mudanças no planejamento a partir do que já aconteceu no realizado, para que a empresa volte aos trilhos e consiga bater aquele planejamento, as metas que foram inicialmente definidas. Eu vou explicar um pouco melhor para ficar claro como funciona esse tripé. Então vamos pegar esse exemplo prático aqui que eu criei para mostrar como funcionaria a revisão. Digamos que janeiro começou, a empresa tinha uma meta de 50 mil reais de faturamento, ela realiza 30, ou seja, ela ficou 20 mil abaixo. A empresa ela tem que criar a revisão.
que seria o quê? Os próximos meses do ano, né, até o final, projetados de uma forma diferente para que o total da revisão mais realizado seja igual à meta inicial. Então a empresa que ficou R$ 20.000 abaixo da meta em janeiro, ela já sabe que ela vai ter R$ 20.000 a mais de revisão para distribuir ao longo dos outros meses do ano. Nesse caso aqui eu só fiz o primeiro trimestre, né? Coloquei 5.000 a mais em fevereiro e 15.000 a mais em março, chegando a um total igual. Mas é claro que quando você pega um horizonte de um ano, você vai distribuir, né, você vai distribuir essa diferença de uma forma muito mais leve, muito mais sutil. E aí, mas se eu fizer esse relatório já é o suficiente? Não, claro que não. Você tem que desmembrar o seu planejamento estratégico, a sua revisão, que nem você fez com o planejamento estratégico. No vídeo da semana passada eu mostrei para vocês essa hierarquia aqui entre os planos. Que o central é o plano estratégico, né, que define a missão, a visão e as metas globais da empresa. São os objetivos definidos no nível diretoria, embora todos possam participar, né, o nível organização, o nível empresa. Depois vem o plano tático, que é quando as áreas, né, as unidades de negócio se sentam para definir quais serão as contribuições que elas vão fazer para as metas globais da empresa. E por último, é o plano operacional, que seriam as contribuições individuais. Ou seja, quais vão ser as contribuições de cada colaborador para que, em cada processo ou tarefa, para que as áreas consigam bater as suas contribuições e, por conseguinte, para que a empresa consiga bater as suas metas globais. E quando você faz a revisão, você tem que fazer de toda essa hierarquia. Por quê? Você precisa entender por que você não está batendo as suas metas globais. Por que em janeiro você não chegou no resultado que você queria. E há vários motivos para isso. Pode ser que as contribuições das equipes não sejam suficientes. Você subestimou as metas globais da empresa. As equipes estão funcionando, a área de RH contratou todo mundo que ela falou que ia contratar, treinou, a área comercial fez tudo o que tinha que fazer, mas mesmo assim você não bateu as metas globais. Então o seu ajuste teria que ser nas contribuições das equipes. E isso influenciaria nas contribuições individuais. Pode ser também que as áreas não entregaram o que elas tinham combinado. Elas planejaram uma contribuição e elas ficaram efetivamente abaixo daquilo que elas deveriam ter feito. Só explicando que a contribuição da área é uma meta, assim como é definida no nível empresa, mas no nível área. Então, se a área não entregou a contribuição que ela gostaria, significa que ela simplesmente não bateu a meta dela. E a mesma coisa acontece, no nível operacional, no nível colaborador por colaborador. A mesma coisa acontece no plano operacional. Pode ser que você não bateu a sua meta global em janeiro porque os colaboradores individualmente não entregaram as contribuições que eles tinham combinado. E aí você tem que pensar no que você vai fazer, você vai orientar ele, vai tentar entender por que ele não bateu aquela contribuição. Será que ele focou em atividades urgentes que apareceram e não no que era importante, o que você tinha realmente definido no planejamento estratégico? Será que ele está aquém das competências que você necessita para aquele cargo? Enfim, tudo isso tem que ser pensado e destrinchado. Ou pode ser simplesmente também que as contribuições individuais definidas não sejam suficientes, para a empresa chegar às metas globais que ela gostaria. Os colaboradores funcionaram, entregaram tudo que eles tinham combinado, mas mesmo assim a empresa não bateu as metas globais. Isso é muito comum, acontece muito, e é por isso que você tem que revisar todo período, todas as metas, em todos os níveis da empresa. A partir do momento que a empresa entra nos trilhos, aí você já pode reduzir a periodicidade da sua revisão. Mas, por exemplo, vamos pegar a área de marketing. Digamos que uma das contribuições individuais era enviar 30 propostas por mês. Às vezes a equipe enviou as 30 propostas, mas não bateu a meta de vendas, que era a meta global da empresa. Por que isso aconteceu? As propostas foram enviadas correndo, eles foram orientados da maneira certa, isso tudo você tem que entender para ajustar e montar a revisão do plano para os próximos meses.
Então, assim, destrinchando essa hierarquia, você tem, por exemplo, a primeira meta da empresa, que pode ser qualquer uma, ela é quebrada em contribuições das áreas, né? Cada área vai fazer algumas contribuições para aquela meta, e cada contribuição de cada área, ela vai ser desmembrada em medidas de direção do colaborador. Como eu falei, envio de propostas, são as atividades 80-20 que ele vai realizar, né, para trazer o resultado. E se você não bateu a meta da empresa, pode ter certeza que o erro está em alguma dessas hierarquias aqui. E você vai ter que revisar todo o seu plano para conseguir bater, né, para conseguir projetar uma nova meta que chegue ao resultado final que você queria, que chegue ao resultado final que você queria. Então, basicamente, o processo vai ser esse, né? Você tem as metas da empresa, você tem as contribuições das áreas e, por último, as medidas de direção de cada colaborador. Então, digamos que você viu que o problema do seu planejamento estratégico está no departamento de recursos humanos. Ele tinha definido que ele ia contratar 100 novos candidatos por mês, que ele ia contratar, não, desculpa, que ele ia triar 100 novos candidatos por mês, né, porque a triagem de candidatos é uma atividade 80-20, né, é uma atividade na qual ele tem 20% do esforço dele e traz 80% do resultado, então ele vai focar nela. E ele tinha combinado de fazer 5 entrevistas por semana, para garantir que a empresa vá ter equipe para cumprir, né, as metas. E você viu que, por exemplo, se for uma empresa de consultoria, você viu que não tava contratando o número de funcionários ideal para fazer com que a empresa conseguisse cumprir suas metas. Então, a partir da revisão, você vai definir novas medidas de direção, né? Você vai aumentar aquelas medidas de direção. Óbvio que você vai perceber, você vai ter que entender se a sua equipe tem tempo para isso, vai cortar outras atividades que eles fazem. Você também não vai apenas aumentar e falar agora é o dobro, né, ou o triplo, se virem. Não, você tem que entender como é que é o dia a dia deles, por que aquilo não fez com que a empresa batesse as metas. E aí na revisão, que você vai chegar até o operacional, como eu estou mostrando aqui, você vai ter que definir uma nova rotina de trabalho para os seus funcionários. Então a revisão do planejamento estratégico, ela vem desde lá de cima das metas da empresa e ela desce até a rotina dos funcionários. Então, dessa forma, você vai se sentir muito mais seguro de projetar novas metas até o fim do ano. Porque você vai entender, né, por que aquele mês foi ruim. E aí não vai bater aquela vergonha que eu falei que os gestores têm de no terceiro mês estar falando sobre a meta que está muito acima do que a empresa está realizando. Por quê? Porque em algum momento a empresa vai entrar nos trilhos, né? Bom, vocês estão focando em atividades 80-20, né, que são as atividades mais importantes. As áreas estão focando nas contribuições certas, né? Porque você já revisou 3 meses seguidos e você chegou agora no modelo ideal. Fica muito difícil a empresa não bater suas metas, certo? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Alguns produtos da Luz que podem te ajudar são a planilha de plano estratégico, que você vai achar em luz.vc. Na verdade, todos esses produtos vão ser achados em luz.vc, que é o nosso e-commerce de planilhas prontas. A planilha de análise SWOT vai também te ajudar a fazer uma análise interna e externa da empresa, ou seja, forças e fraquezas internas e oportunidades e ameaças de mercado, para ver até se a empresa está pronta para aproveitar, né, essas oportunidades e ameaças. Planilha de controle de tarefas, né, para controlar tudo que seus funcionários estão fazendo. E planilha de gestão de indicadores e metas, né, para acompanhar o resultado da empresa. Queria agradecer, pessoal. Meu nome é Filipe, como eu falei, meu e-mail é filipo@luz.vc. Qualquer dúvida, sugestão, até de conteúdo mesmo, né, dos próximos conteúdos em vídeo que vocês gostariam de ver, é só me mandar um e-mail. Vou ter todo o prazer do mundo em atendê-los. Aqui são alguns dos nossos sites, né, da Luz: planilhas empresariais em luz.vc, cursos de Excel em cursos.luz.vc, o nosso blog com todo o conteúdo sobre gestão, blog.luz.vc, nossa plataforma de modelos de slides e PowerPoint, slides.luz.vc, e nosso novo site de modelos de documentos, contratos, apostilas, formulários, em documentos.luz.vc. Muito obrigado, pessoal!